Muy buenos días, un saludo muy Muito bom especial dia, al uma misionero saudação Miguel muito Hermoso Marín especial ao missionário Miguel y a Bermudes su esposa Marim e a Ruth sua y a esposa todos Ruth los e a todos os ministros, hermanos y ministros, irmãos hermanas e irmãs que se han dado cita que en estão Guatemala marcaram encontro na para las actividades Guatemala para as correspondientes atividades pertencentes y ou que todos los que están correspondem. E de los todos diferentes aqueles que países estão nos también diversos países y los também, que están e conectados a aqueles través que del estão satélite Amazonas y conectados el pelo satélite satélite Eutelsat Amazonas e pelo 8, satélite hoy Eutelsat sábado 12 de 8, hoje, octubre sábado 12 de de este outubro año deste ano de 2024. 2024. Abrimos nuestras Abrimos Biblias allí en nossas Levítico Bíblias aí em capítulo 10, Levítico capítulo 10, verso 1 en adelante, donde nos versículo 1 em dice: diante, onde nos diz: Nadab y Nadab Abiú, e hijos de Abiú, Aarón, filhos de Arão, tomaron cada uno su cada um tomou o incensario seu y incensário pusieron en ellos e fuego, puseram neles sobre el fogo, cual sobre o pusieron qual incienso, e sobre ele y colocaram ofrecieron incenso, delante de Jehová e o fuego ofereceram extraño diante de que Jeová, él nunca ofereceram les fogo mandó. estranho que ele nunca Y lhes salió fuego mandou, de e saiu delante de fogo Jehová y los diante quemó, de y Jeová e murieron os queimou, delante os de Jehová. consumiu e morreram diante do Senhor. Então Dijo Moisés a então Aarón: disse Moisés para Esto es lo Arão: que habló isto Jehová, é o que o diciendo: Senhor falou, dizendo: en los que a mí naqueles que se acercan, me santificaré. serei santificados de todo el naqueles que pueblo se serei acheguem a mim, glorificado. e entre todo o Arão povo serei callou. glorificado. E Arão se calou. Y llamó Moisés E Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, y les dijo: e lhes falou, lhes acercaos disse: y sacad achegai-vos a vuestros e hermanos tirai de delante vossos del irmãos de santuário, diante do fuera del santuário campamento. para fora do E eles acampamento se ou arraial. acercaram E e eles se sacaram com suas aproximaram túnicas e fora os del levaram com as campamento, suas como dijo túnicas para Moisés. fora do acampamento, Entonces tal Moisés como dijo a Moisés Arão tinha dito. Então e a Moisés disse para Arão Eleazar e para e Eleazar Itamar, e a sus hijos: Itamar, seus filhos: não descubrais vuestras não cabezas, descubrais vossas nem cabeças, rasgueis vuestros nem vestidos rasgueis em vossas señal de duelo, vestimentas em para que sinal não de murais. luto, para E que se não levante a morrais. ira sobre toda E a se levante a congregação. ira contra toda a Pero congregação. vuestros hermanos, Mas toda vossos la casa de irmãos, Israel, toda a casa sí de Israel, lamentarán por el sim se incien- lamentarão por el pelo incendio que incêndio, Jehová ha que Jeová Ni fez. saldréis de la puerta Nem del saireis tabernáculo da de porta reunión, do tabernáculo porque de moriréis. reunião, porque Por cuanto el morrereis. aceite de la unción de Porquanto o Jehová azeite está da sobre unção de vosotros. Jeová está sobre Y ellos hicieron vós. conforme al E eles dicho de fizeram Moisés. conforme ao dito, ao Y falado pasamos por a Levítico Moisés. capítulo E 16, passamos para Levítico capítulo verso 16, 1 en adelante, versículo dice: 1 em diante, diz: habló Jehová a Moisés falou Jeová a Moisés depois depois da de morte los dos dos dois filhos de Arão, cuando se acercaron quando delante se de aproximaram Jehová y diante de murieron. Jeová e Y morreram, Jehová dijo a ou Moisés: se achegaram, di e a Aarón tu hermano Jeová disse para que no en todo Moisés: tiempo fala entre a en el Arão teu irmão santuario que detrás não del entre velo, no delante santuário em del todo o tempo, propiciatorio que para está dentro sobre el do véu arca, diante do para que no propiciatório muera. que está sobre a arca, Porque para yo que ele não apareceré en la morra, nube porque eu aparecerei sobre na el nuvem propiciatorio. sobre o propiciatório. Y en Apocalipsis E em capítulo 8, Apocalipse capítulo 8, verso 1 en adelante, dice: versículo 1 em diante, diz: quando abriu-se o sétimo selo, fez-se silêncio no céu como por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e se lhes deram 7 trombetas, lhes foram dadas. E outro anjo então veio e ficou junto do altar com um incensário de ouro, e se lhe deu muito incenso para acrescentá-lo às orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono, na frente do trono. E da mão do anjo subiu com a fumaça as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve trovões e vozes e relâmpagos e um terremoto. O anjo com o incensário de ouro. Na mensagem perfeitamente unidos em uma mesma mente e em um mesmo parecer, mesma forma de pensar, nos fala o nosso irmão William. Isto foi pregado em 9 de junho de 2016 em San Lucas, na Guatemala. Diz o Dr. William Soto Santiago: lembrem-se que no capítulo 10 de Levítico, os 2 filhos de Arão que entraram com fogo estranho lá morreram aí, porque entraram na presença de Deus fora de templo do templo e sem aquilo que eles teriam de entrar. E então lhes foi proibido entrar em qualquer tempo ou momento. A Arão e a seus demais filhos lhes foi proibido entrar a qualquer momento. Tinha que ser no dia 10 do 7º mês, que é o dia da expiação.
Portanto, é importante saber que tudo aquilo lá foi um tipo e figura, um espelho do que seria a igreja como templo espiritual e das coisas que estariam acontecendo no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Neste tempo do fim, é importante entender ou compreender que a igreja do Senhor Jesus Cristo entra no lugar santíssimo, no lugar da presença de Deus, o lugar onde será cumprida a segunda vinda de Cristo se concretiza. Vejam que é neste tempo final que nos diz o irmão William aí em 2016, que é o tempo onde a igreja entra no lugar santíssimo, ou seja, onde está a presença de Deus, nesse lugar. E que esse lugar é onde se cumprirá a segunda vinda de Cristo. Ele, no escrito, em uma caderneta ou livreta, ele escreve: o anjo com incensário de ouro, Apocalipse 8, do 1 ao 5, e desenha uma pedra angular, uma flechinha para a pedra angular, e ele escreve aí: Cristo sai do lugar de intercessão, do lugar santíssimo do céu, ou seja, isso já é depois da dispensação da graça, onde ele esteve fazendo intercessão até pelo último escolhido. E isto acontece, já acontece no fim da dispensação da graça, quando se fecha a porta e então ele já se levanta do trono do Pai e olhem o que escreve aqui o nosso irmão William. Cristo sai do lugar de intercessão, do lugar santíssimo do céu e passa pelo lugar do altar do incenso, onde ele oferece as orações dos santos pela ressurreição daqueles que partiram e transformação dos que vivemos. E assim, dessa forma, sua obra de reclamação no céu é realizada, é feita e é refletida na era da pedra angular através do seu anjo mensageiro. Através dele, Cristo, Melquisedeque, e escreve aí em cima, enquanto está escrevendo, enquanto escreveu Melquisedeque, escreve em cima, o rei sacerdote. Oh, glória! Através dele, Cristo, Melquisedeque, escreve o rei, sacerdote, ministra como, escreve rei, ministra como sumo sacerdote e opera os ministérios de Moisés e de Elias. E obrará como sumo sacerdote e como rei, filho de Davi. Uma vírgula, filho de Davi. Aí no meio de sumo sacerdote, entre meio por aí também escreve a escritura de Hebreus 7. Agora, olhem. Eu vou ler isso corridinho. Cristo sai do lugar de intercessão, do lugar santíssimo no céu, e passa pelo lugar do altar do incenso, onde ele oferece a oração dos santos pela ressurreição daqueles que partiram e transformação dos que estamos vivos. Orações dos santos. E assim sua obra de reclamação no céu é feita, é realizada e é refletida na era da pedra angular através do seu anjo mensageiro. Lembrem-se de que um mensageiro, um profeta, é chamado de anjo mensageiro, como foram chamados nas eras anjos mensageiros do Senhor, foram chamados assim. Mas este último profeta dispensacional é o profeta dispensacional da dispensação do reino, no qual ou nele Cristo diz e continua dizendo, através do seu anjo mensageiro, através dele, Cristo, Melquisedeque, ministra como sumo sacerdote e opera os ministérios de Moisés e de Elias, e operará como sumo sacerdote e como rei, filho de Davi. E aí no meio aqui ele tinha escrito rei sacerdote, e escreve rei. Também escreve Gênesis 14 e Hebreus 7. Agora vejam de que forma, no cumprimento da visão da carpa, tenda, é onde nos falou o nosso irmão Branham e nosso irmão William que Deus estaria aí
operando através do Espírito Santo os ministérios de Moisés e Elias. Nessa nova etapa, o fase, a nova era, a era da pedra angular e a nova dispensação, a dispensação do reino. E ele estaria obrando, trabalhando como sumo sacerdote, como rei e como filho de Davi no meio da sua igreja. E isso ele estaria refletindo o que ele estava fazendo no céu depois que ele saiu do trono de intercessão. Agora, isso é algo muito importante que nós temos que compreender neste tempo final, na nossa era, a era da pedra angular e a etapa do lugar santíssimo, para que não aconteça ou ocorra aquilo que aconteceu com os filhos de Arão. Agora, olhem, continua dizendo. Volto a ler o parágrafo. Neste tempo final, é importante compreender ou entender que a Igreja do Senhor Jesus Cristo entra no lugar santíssimo, no lugar da presença de Deus, o lugar onde será cumprida a segunda vinda de Cristo, o lugar onde a coluna de fogo estará presente no meio da sua igreja. E é por causa disso que a visão da carpa foi mostrada para o reverendo William Branham, que a coluna de fogo viajou, foi até um quartinho pequeno e disse que o anjo que acompanhava o reverendo William Branham, o anjo disse, eu te encontrarei lá dentro. Agora, o que é que ele estava vendo? Quando lhe foi mostrada a visão da carpa, da tenda, era a obra da coluna de fogo. Olhem, na página 151 do livro de Citações, no parágrafo 1345, 1345 nos diz: E a glória de Deus estava lá dentro, até que eles não podiam ver como, de que forma ministrar. Amém. Fechará os olhos de cada teólogo quando ele vier pela sua noiva. Ela será selada no meio da noite, tal como foi com eles. Eles nem sequer a verão ir embora, tal como aconteceu com eles. E ele escreve, não podiam ver como ministrar. E em cima escreve a glória de Deus. Quando ele vem ou vier, quando ele venha, fechará os olhos de cada teólogo. Os olhos de cada teólogo serão fechados. E em cima escreve na meia-noite. Na meia-noite. Agora, na página 470 dos selos, aí diz que é da mensagem o sétimo selo, diz, página 470, ó, que dia no qual nós vivemos, que grande coisa, coisa grandiosa. Agora podem ver o mistério e o segredo. Quando isso se foi, algo veio até mim e disse, não temas. Agora eu não ouvi nenhuma voz, mas era algo como que por dentro de mim. E ele escreve do lado esquerdo, dentro de mim. Tenho que lhes falar a verdade, tal como aconteceu. Algo veio e disse, não temas, porque esta é a terceira etapa. Vocês se lembram da terceira etapa? E me falou, tu tivestes tantos imitadores por causa disto que tentaram explicar isso, mas nunca tentes explicar isto. E escreve do lado esquerdo, imitação. E escreve terceira etapa, ou seja, imitadores, o que ele falou, escreveu aí. E nunca se deve explicar isso porque é a terceira etapa. O que é a terceira etapa? Não se deve explicar. Quantos se lembram dessa visão? Isso já faz como que 7 anos. E ele escreve do lado direito 7 anos e me disse, não tentes explicar isto. Esta é a terceira etapa, mas eu te encontrarei lá dentro. Agora, ele em cima, na página 471, aí em cima, ele escreve aí,
A terceira etapa, a palavra criadora falada criando, a palavra criadora falada revelando os 7 selos, a palavra criadora falada pelas 2 oliveiras na carpa, na tenda. Vem que as 2 oliveiras, o irmão Branham os coloca, os posiciona na carpa. É o ministério de Moisés e Elias operados pelo Espírito Santo. É por isso que não pode desligar a carpa, a terceira etapa, e o cumprimento da visão da carpa. Não pode se desligar das 2 oliveiras do 7º selo da vinda do Senhor. Não pode se desligar. E como ele escreveu aí, a comissão do anjo, ou como o anjo veio até mim, que são umas folhinhas que estão na mensagem, os ungidos dos últimos dias, na parte de trás dessa mensagem, aí falando do quartinho, ele escreve, é o ministério de Jesus, ou seja, o ministério de Cristo na segunda vinda. Algo assim fala assim, eu não tenho aqui isso escrito, porém, isso é o que ele faz referência a isso com esse ministério que se está operando aí. É o ministério da segunda vinda do Senhor. Agora, vejam que aqui ele continua dizendo aqui. Eu estava de pé com um sapatinho de criança na mão. Essa é a oração lá embaixo da 470 no fim dela, passando para 471, que é onde estava isso escrito aí em cima. Eu estava de pé com um sapatinho de mão na mão quando ele me falou, agora faz a tua primeira puxada, e quando fizeres isso, os peixes seguirão a isca. E depois cuida bem da segunda puxada, porque são peixinhos pequenos, mas na terceira puxada os captarás, os colherás. Então todos os ministros se juntaram no meu entorno dizendo, ó, irmão Branham, nós sabemos que tu podes fazer isso, aleluia. Sim, irmão Branham. E aí é onde sempre eu me enrolo com os ministros. Eu amo as pessoas, mas sempre querem que a pessoa lhes explique tudinho. Vamos ver se nós achamos aqui atrás, se a gente acha se é nessa aqui, onde ele nos escreve algo aí. Na parte de trás do livro dos selos, ele escreve aí, aqui está, diz, ele escreve, com os ministros é o problema, querem explicação. O problema é com os ministros, querem explicação. Agora, olhem, continua dizendo, e aí é onde sempre eu me enrolo com os ministros. Eu estou na página 471. Eu amo as pessoas, mas sempre elas querem que a gente lhe explique tudo para elas. Então eles dizem, eu não sei. Eu entendo como, eu sei como pescar. A primeira coisa é que se faz assim, desse jeito. Vocês veem que tem muitos peixes e tem que dar uma puxada forte na isca. Vê? Começa a explicar-lhes aí. A lhes explicar. E é assim que se deve pescar, exatamente assim. Então vocês dizem que ao puxar forte a isca, então os peixes seguem ela, a isca. Mas são bem pequenininhos. E assim como aqueles que eles estavam pescando, tal como os que eles estavam pescando. Então a pessoa está pronta, preparada. E nisso, eu dei uma forte puxada na isca e saiu da água e vi que tinha um peixinho. Um peixe que era do tamanho, parecia a pele do peixe. Na isca, e a voz me falou, te disse que não fizesses assim. Isso está um pouco mal contado, esse relato aí no parágrafo 97 do livro de citações. Aí ele conta uma parte. Mas se vão para 97, que é o parágrafo ou a página 12, aí vocês acharão toda essa história, esse relato. Agora continua dizendo aqui na 500, na 471. Então eu comecei a chorar e a corda eu tinha toda ela enrolada. Estava chorando com a cabeça para baixo, inclinada, e disse, Deus, me perdoa. Eu sou tão torpe, perdoa-me. Eu tinha essa corda na mão, tinha um sapatinho de criança bem pequenininho
pequenininho na mão, e a corda, o cadastro que eu tinha na mão era como da grossura do meu dedo, como com 1 centímetro. E o agulheiro, o ilhós, tinha como com 1 milímetro do sapato. Eu estava tentando meter esse cadastro nesse ilhóizinho. Então a voz me falou: não podes ensinar as coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais. Deixa eles, largue-os. Agora, nestas 2 etapas, os ministros se colocaram ou se posicionaram como imitadores. Esses ministros que ele lhes ensinou ficaram fazendo a mesma coisa nas suas igrejas, ou seja, imitando a mesma coisa. E a visão do povo virou para eles, ou foi virada para eles. E vejam vocês de que forma tudo isso influenciou para que tanto naquele tempo do irmão Branham, como nesse espaço ou intervalo de tempo depois, onde nos trouxe as boas novas, o nosso amado irmão William Soto Santiago nos trouxe as boas novas com essa poderosa mensagem, a qual mensagem que ele estava trazendo para a igreja noiva, tudo o que pertencia à vinda do Senhor. Os ministros, vejam a influência que os ministros nesse tempo, e talvez ainda resta algo, fica algo disso, onde tentam falar e tentam mostrar tudo o que Deus está realizando, fazendo no tempo em que estão vivendo. E é a forma, é o jeito em que o irmão Branham aí na primeira e segunda etapa estava fazendo isso. Ele falou de tudo, ele falava tudo, tudinho. E isso ficou com os ministros também, isso ficou que tudo eles falam. Aqui diz tal coisa, lá diz tal coisa, aqui diz isso, acolá diz aquilo, e eles tendem a fazer isso publicamente, em público. E vejam, tendem a fazer isso público, a tornar isso público. E vejam como na terceira etapa, quando já o anjo sobe mais acima, o eleva, então já é um tempo onde não foi explicado isso que o anjo estava mostrando para o irmão Branham, senão que já disso, o anjo já lhe disse, mas disto aqui, tu não vais falar nada disto aqui. Ou seja, que chegaria o tempo onde tudo isso ficaria para trás. E não se estaria realizando, fazendo as coisas da primeira e da segunda etapa, as quais se falavam em público, abertamente, em público, das coisas que se faziam ou que faziam, senão que era a terceira etapa, era ou seria numa forma reservada, com prudência. Por quê? Porque o inimigo poderia imitar tal como ele fez nas eras, como ele fez no tempo do irmão Branham, e causaria muito dano, muito mal aos escolhidos. É um tempo muito importante, mas muito delicado, bem delicado. Agora olhem. Ele continua dizendo, nisso a voz me falou, não podes ensinar as coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais, deixa-os. Então me elevou e me colocou num lugar muito mais alto, onde havia uma reunião, parecia uma carpa, uma espécie de catedral, tabernáculo. Eu olhei para um lado, parece que tinha uma caixinha, um lugar pequenininho, e essa luz, e escreve pilar de fogo, essa luz que vocês veem na fotografia, estava falando com mais alguém mais acima de onde eu estava. Agora, se é no lugar santíssimo, o único que ministra, quem unicamente ministra aí, é o pilar de fogo, em cima do propiciatório, aí desse lugar santíssimo, onde ele se declara para o povo, tal como o fez no tempo
do tabernáculo de Moisés e do templo de Salomão. Daí me declararei para os filhos de Israel. Ou seja, que é a voz de Deus saindo desde esse lugar ou desse lugar. E quem unicamente ministra aí, neste tempo do fim ou final, como sacerdote, como rei, vamos ver aqui, que ele diz aí, ministra como sumo sacerdote e operará os ministérios de Moisés, e Elias obrará como sumo sacerdote, como rei, filho de Davi. Ou seja, que esse ministério tem esses três ministérios aí, vejam, como sacerdote, como rei e filho de Davi. Agora vejam vocês como o pilar de fogo aqui diz, e essa luz que vocês veem sobre a fotografia estava falando com alguém mais acima de onde eu estava. E aí desenha uma pedra angular do lado direito e as eras, e uma flechinha para a pedra angular. E a flecha para a sétima era, ou seja, está colocando, falando mais acima com alguém aí na pedra angular, e onde eu estava, ele aponta para a sétima era. Onde eu estava. Não está dizendo aí que o pilar de fogo estava falando com muitos, senão que só há um, com um. Não para muitos ministros, senão que há um só. Com um só. Foi voando e aí diz de onde eu estava, e aí desenha uma pedrinha angular. E também escreve do lado esquerdo a voz do trovão. E escreve para outro mais acima. Foi voando de onde eu estava e foi repousar sobre a carpa, tenda, e disse, te encontrarei lá. Isto será a terceira etapa, e não falarás isto para ninguém. Vejam que não é a forma, não é o jeito em que se costumava fazer na dispensação da graça. Durante esse tempo em que o irmão Branham, vejam, já no final, pôs-se a explicar a primeira e a segunda etapa, e toda essa influência chegou até este tempo, onde se costumava falar publicamente tudo aquilo que se estava fazendo, realizando, e muitas vezes, isso provoca, ocasiona que o povo troque o seu olhar, a sua visão para esses ministros. Agora, para a terceira etapa, vejam que a palavra criadora falada pelas duas oliveiras é esse ministério, quem ministra no lugar santíssimo. É esse ministério. E não estará dizendo ou falando como realizar, fazer as coisas. Isso se faz assim, isso vai acontecer assim, isso vai se fazer assim, porque isso é assim e assado, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Senão que vai estar obrando, esse ministério vai estar obrando com prudência e de uma forma reservada para que o inimigo não cause dano, não faça mal e não imite. E isso os ministros compreenderão isso e os irmãos compreenderão, porque é para o bem da obra e para o bem dos escolhidos, para que não sejam enganados por esses falsos ungidos e não desviem o povo o seu olhar para eles ou até eles. É por isso que o cumprimento pleno, já nessa parte culminante e conclusiva da visão da carpa, é em um quartinho fechado, trancado aí. Mas vejam que ele já está obrando nesse quartinho da alma, desse instrumento, tudo que corresponde a este tempo final. E é a coluna de fogo, e o anjo que o acompanhava, o irmão Branham, é quem está com esse instrumento, guiando em todo momento. E realizando, fazendo essa obra aí, no meio do povo, no meio da igreja noiva, através desse instrumento, onde ele está obrando, operando nesse quartinho que é a alma, o seu coração. E ninguém poderá entrar aí dentro. E disso na 467, vejam, ele diz sobre isso. Agora, se Satanás pudesse agarrar isso, por exemplo, se vocês querem que algo aconteça, agora vocês terão que crer somente nas minhas palavras. Agora, se eu tiver planos para fazer certa coisa, alguma coisa, eu sei que eu não posso falar isso para ninguém. Não é que essa pessoa estaria contando isso, mas a questão é que Satanás ouviria isso, mas ele não pode entrar no meu coração, no meu quartinho.
Portanto, Deus o tem selado com o Espírito Santo. Então, a coisa é entre Deus e eu. O diabo não sabe nada disso até que você fale. E nisso ele ouve, vê? O que aconteceu com a primeira e a segunda etapa, aconteceu isso. Por ele falar, vieram imitadores. Por ele falar. Eu tenho falado com as pessoas que eu tenho planos, projetos para fazer isso e aquilo, e daí para frente posso ver o diabo me atrapalhando, colocando estorvo após estorvo para ele chegar antes. E chegar antes e muitas vezes para tentar fazer a vida se tornar impossível desse instrumento, ou seja, colocar estorvo, atrapalhar, e talvez fazem coisas para que ele fique mal, se saia mal, e fazer coisas para que fique no ridículo e todas essas coisas, porque o diabo é desse jeito, e ele usa os seus instrumentos para realizar os seus planos maléficos. Agora vejam. Mas se Deus tem ou tiver a revelação de Deus e não falam nada, então isso é muito, muito diferente. Lembre-se, Satanás tentará personificar. Ele tentará copiar tudo o que a igreja faz. Assim ele tem operado no passado. Ele desenha uma flecha para uma pedra angular que ele desenhou e para as eras. E as divide, coloca uma flecha para cima e para baixo nas eras. Assim o vemos no passado, pois vemos isso claramente no anticristo. Mas isso é uma coisa particularmente que ele não poderá personificar, imitar. A respeito disso não haverá cópia. E assim será porque ele não sabe, e não há forma dele tampouco chegue a conhecer isso. Isto é a terceira etapa e ele não sabe nada no tocante a ela. Não a entende, mas tem um segredo embaixo disso. Glória a Deus nas alturas. Eu nunca poderei pensar igualmente como antes, por mais anos que eu viva, depois de ter visto reticências. Agora eu sei qual é o próximo passo, mas não sei como interpretar isso, mas não sei como interpretá-lo. Mas já não falta muito tempo. Eu tenho escrito aqui, quando isto aconteça, vocês pudessem ver, olhar a minha caderneta, não prossigas. Ele escreve aí do lado esquerdo na caderneta, e do lado direito desenha uma pedra angular e as eras, e em cima da pedra angular escreve alma, dentro da pedra angular, e em cima lugar santíssimo. Vê que era um lugar santíssimo. Agora, eu não tenho o costume de ser fanático, lhes estou falando a verdade, mas lembrem-se, aquele sapatinho que eu sempre tenho tentado explicar, como dizia que a alma estava próxima disto, e tudo sobre isso, e tudo aquilo outro, e desenha aí 3 círculos, um dentro do outro. E tudo isso serviu apenas para produzir os impostores que vieram depois. Ele está falando da primeira e segunda etapa. Tal como era de pegar a mão das pessoas, chegavam as vibrações, então todo mundo tinha as suas vibrações na mão. Mas lembre-se de que quando ele me elevou, me alçou e me disse, esta é a terceira etapa e ninguém conhecerá ela. Vocês se lembram disso? As visões nunca falham. Bem melhor, são perfeitamente a verdade, verdadeiras. Agora vejam. Aqui na 471, onde tínhamos parado, te encontrarei aí, e isto será a terceira etapa, e não dirás isso para ninguém. E aí no Canyon Sabino ele me falou, esta é a terceira etapa. Tem 3 coisas muito importantes que vão juntos com a terceira etapa, acompanham. Uma delas se abriu ontem e escreve Moisés e Elias o 6º selo. Outra hoje escreve 7º selo, e resta uma coisa, e escreve a segunda vinda do Senhor, que eu não posso interpretar, e aí em cima escreve o anjo, porque está num idioma desconhecido, que eu não conheço, e escreve debaixo dos 7 trovões. Mas eu estive aí de pé e olhei diretamente para ele, e esta é a terceira etapa, aquilo que vem, e o Espírito Santo de Deus. O que é que vem? O Espírito Santo. Vejam. E disso ele falou, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, aquele que está no nosso meio, agorinha mesmo, na forma do Espírito Santo, quando ele chegue a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei de Reis e Senhor de Senhores. Veem? Como é que ele estaria operando os ministérios de Moisés e Elias e obraria como sumo sacerdote, como rei, como filho de Davi? Filho de Davi? Ou seja, como rei, ora, obrando, trabalhando como filho de Davi. Ou seja, que aí é onde ele opera esses ministérios de Moisés e Elias, onde é coroado como rei.
e é coroado como rei quando vem com o título de filho de Davi. Agora, olhem, preste atenção no que continua dizendo o nosso irmão William, onde nós paramos aqui da mensagem que nós estamos lendo, perfeitamente unidos numa mesma mente, no mesmo parecer ou forma de pensar. Continua dizendo, ou seja, que tem uma grande bênção ver as coisas que estão acontecendo nessa grande carpa catedral, Deus operando de uma forma maravilhosa, e aí o reverendo William Branham, ele escutou o que se falava aí, o reverendo William Branham. Viu os milagres que aconteciam, viu como as pessoas passavam adiante compungidas de coração, todas essas coisas. E também foi levado para o pequeno quartinho de madeira que estava dentro dessa grande carpa catedral. E aí dentro ele viu o que estava acontecendo. O anjo que o acompanhava estava também aí dentro. Ou seja, que esse anjo, vejam vocês, também está neste tempo final, também está conosco esse anjo, porque ele nos falou isso, que ele estaria, esse Espírito Santo estaria até o fim, o final. Portanto, vejam que esse anjo que esteve com o irmão Branham, lá mostrando tudo para ele, ele diz que estava também, que ele estava aí também. O anjo, numa outra ocasião, o anjo lhe disse, tu te lembras do nome que tu procuravas quando tivestes a visão? Ou seja, que existe um nome aí, tem um nome aí que ele viu e ouviu e buscava, procurava. Portanto, tem que ser um nome. Consequentemente, tem que ser um nome que não fosse ou não era um nome conhecido para ele. Era um nome que estava sendo usado aí de uma forma, de uma maneira nova. Uma nova maneira, uma nova forma. Na 200, aí tem uma citação onde ele fala que ele viu, vamos procurá-la, que diz que estava se usando aí de uma maneira, ou era para ser usado de uma maneira nova, de uma forma nova, a 216, da página 26 do livro de citações, diz... Aí embaixo, nas últimas orações, diz, assim que parece que talvez eu continuarei em frente, talvez até que a carpa ou a tenda comece, ou que seja que ele tenha escolhido para iniciar a declarar o seu nome de uma forma nova. Vejam que ele estava buscando, procurando algo aí, e era algo que ele ouviu e era um nome. Ou seja, que o anjo lhe fez lembrar, tu te lembras do nome que tu buscavas, procuravas, e ele, vejam, ele diz aqui, que já para esse tempo já se estava usando, se declarando o nome de uma maneira, de uma forma nova. Mas diz que quando faça isso, será tão perfeitamente como os outros. Será tão, e eu estou confiando em Deus que será muito maior do que os outros. Não por causa do nosso ministério, mas por causa dos enfermos, dos doentes e pessoas necessitadas. Tem muita necessidade na terra hoje. Agora vejam, continua dizendo, o anjo, numa outra ocasião, o anjo lhe diz, tu te lembras? Eu vou ler novamente esse parágrafozinho. O anjo, numa outra ocasião, lhe diz, tu te lembras do nome que tu procuravas quando tu tivestes a visão? Ou seja, que existe um nome aí, tem um nome que ele viu aí, ouviu e ele buscava. Ou seja, que é um lugar onde tem coisas muito importantes do programa divino e onde estava, e onde estará a coluna de fogo, estará o anjo que acompanhava o reverendo William Branham. E o reverendo William Branham esteve aí, viu, e o anjo lhe falou, isso será a terceira etapa e não dirás isso para ninguém. Para quê? Para que não acontecesse tal como aconteceu com as duas etapas anteriores que ele as deu a conhecer. Então, os imitadores chegaram e interromperam o programa que Deus estava fazendo com o reverendo William Branham. Vê o que eu lhes estava falando ainda agorinha, sobre a forma, o jeito em que aconteceu quando ele mostrou a primeira e segunda etapa. E olhem na página 384 do livro dos selos. Isto é começando a atividade de perguntas e respostas, essa reunião.
E aí ele diz, na página 384 dos selos diz, e também, eu sei, na metade da página, e também eu sei que no nosso meio existem coisas que estão acontecendo e eu sei que vocês não veem elas. Eu estou certo disso. Você dirá, irmão Branham, isso é algo muito duro para dizer para a gente. Sim, eu sei disso, mas prestem atenção. Vocês não estão captando isso, mas é assim, é desse jeito. Não tentem, pois, interpretar nada, não ponham suas interpretações nisto, porque os fará distanciar mais. Se vocês creem em mim, peguem o meu conselho, tomem o meu conselho. Se Deus lhes permitiu que vocês creiam em mim, vocês sabem que essas revelações e essas outras coisas, eu estive aqui com vocês por muito tempo e sempre foram corretas, certas essas coisas. Agora, para provar isso ainda mais, tudo enquadra-se perfeitamente com a palavra. Então vocês sabem que tem sido assim, diz o Senhor. Lhes foi provado. Agora, peguem o meu conselho como seu irmão. Não ponham suas próprias interpretações em nada, em coisa alguma. Agora, eu lembro que ele já está falando aqui daquilo que ele vai pregar depois, daquilo que vocês já escutaram, mas depois de perguntas e respostas, ele iria pregar o 7º selo. Agora, disso ele não iria falar nada porque o anjo já lhe tinha dito, falado disso, não falarás nada para ninguém. Portanto, os ministros e os irmãos não podem ficar interpretando, por-se a interpretar, nem tentar tirar conclusões, nem coisa alguma, senão que é o Espírito Santo quem vai nos guiando e vai nos levando rumo à terra prometida do novo corpo, porque ele é quem sabe o caminho e ele é quem guardará as coisas no seu coração para não trazer imitação, produzir imitação, dizendo coisas e essas imitações sejam feitas, realizadas pelos ministros que escutem e que vejam algo e fiquem imitando, senão que ele guardará certas coisas para que isso não aconteça. E se fizerem algo, não saia bem. Continuem em frente e vivam uma vida cristã. Porque ao pôr sua interpretação, somente estarão se desviando da verdade. Unicamente servirá para se desviar da verdade e afastar. Lembre-se que ele tinha dito que a terceira etapa falaria por si mesma. Ele diz a terceira etapa falaria por si mesma. No livro de Citações, ela fala por si só, ou seja, que não tem que ficar interpretando nada, coisa alguma, senão que o que ele estaria fazendo no meio da sua igreja é isso aí. Ela fala por si mesma. Vamos ver, vamos buscar esse pedacinho, essa partezinha do livro de Citações, Vamos ver aqui. Deve estar por a 119, parágrafo 1057, 1057. Diz. Começa lá embaixo. E do lado esquerdo vai na 119 e à direita em cima, como na metade desse parágrafo. Do lado direito a 119, na metade do parágrafo. O terceiro é propriamente identificado, nós sabemos onde ele está. E é que a terceira etapa está aqui, e é tão sagrada que não devo falar muito dela. E em sagrado escreve aí em cima Moisés e Elias. Olhem, como ele me falou no princípio, no início. Por que é tão sagrada? Porque vejam esses querubins de madeira de oliveira cobertos com ouro. Onde é que eles estavam? Estavam colocados, posicionados no lugar santíssimo, no propiciatório lá, onde estava o propiciatório lá e onde estavam esses dois querubins de ouro. Aí estavam esses dois querubins gigantescos de madeira de oliveira forrados com
ouro. Esses são os querubins que representam os ministérios de Moisés e de Elias. É por isso que ele diz que é tão sagrado, porque onde está a presença de Deus? E eu não devo falar muito dela, como ele me falou no princípio. Ele me disse, disto não falarás nada. Vocês se lembram anos atrás? Ela fala por si mesma. Mas eu tentei explicar-lhes os outros e fiz um erro, na minha opinião. Cometi um erro. Eu não digo que o Senhor me disse isso. Isto será o que começará a fé para o rapto, para ir embora, ir-se. Agora vejam. Se é importante ser prudentes e não dizer, falar e não falar as coisas, senão que ser prudentes em tudo, ou com tudo, aquilo que se está realizando neste tempo final, neste tempo final, especialmente os ministros em especial. Agora, e muito mais os ministros. Agora, continua dizendo, aqui onde tínhamos parado na 384 do livro dos selos. Agora todos estão conscientes ou têm consciência e sabem que algo misterioso está acontecendo. Eu sei o que é, e eu falo isso porque a graça de Deus me permite saber o que é. É algo muito extraordinário. Agora se foi, e não tem nenhuma forma de que vocês o vejam. Mas com esta Bíblia em minhas mãos, eu sei o que é. Lhes foi dito antes, lhes falei antes, eu sei o que é e ele circula. Não ponham nenhuma interpretação, senão que apenas creiam em mim como seu irmão. Estamos vivendo numa hora muito tremenda e num tempo quando você unicamente seja muito humilde, seja um cristão e faça o esforço em viver para Deus. Viva de forma honesta com o seu semelhante e amem aqueles que não te amam, não amam você. Não tente fazer conjecturas ou indagações, porque ao fazer isso, somente está se manufaturando algo muito misterioso. E assim coloca-se a perder o verdadeiro programa de Deus. Vejam. Eu vou repetir esta oração. Não tente fazer conjecturas, perguntas, porque ao fazer isso, ou interpretações, porque apenas está manufaturando algo muito misterioso, e aí coloca-se a perder o verdadeiro programa de Deus, se perde. Ontem na tarde, algo aconteceu no meu quarto, e daí para frente nunca poderia esquecer isso. Aí é quando ele diz que estava de pé aí. Isso foi no sexto selo. E também faz como 2 semanas que algo aconteceu, e durante todo o tempo que eu viva sobre esta terra não poderei esquecer isso. Quando ele ficou e disse, não posso dizê-lo, sairei para pescar, algo assim. Ele ficou de pé. Vamos buscar isso rapidinho. Isso está no... Creio que é no sexto selo. Onde ele diz... A 376. Vamos ver. É a 376. Diz... Algo aconteceu hoje. Eu vi algo aparecer ou aparecendo e quase não podia respirar. Ele estava aí de pé, com essa luz. Eu sei que isso é a verdade. E pensei, Deus, eu não posso falar isso, não posso sair da casa, caminhei por um tempo, pensei, o que é que eu posso fazer? Terei que sair para pescar, fazer alguma coisa para me distrair. Senhor, eu não posso falar isso. Agora, o que foi que ele viu? Ele viu o que ele viu quando ele esteve no quartinho de madeira quando o anjo levou lá. Ele viu isso. Agora, como é que o pilar de fogo, o Espírito Santo, sempre se manifesta quando ele vem de era em era e de dispensação em dispensação? Através de um mensageiro, por um mensageiro. É por isso que ele estava buscando, procurando esse nome. O nome que ele buscava, procurava. Agora, tudo isso é o que ele não podia falar, do qual o anjo lhe disse que disto aqui não falarás nada para ninguém sobre isso. Agora continua dizendo.
Aí na página 385, ontem pela tarde algo aconteceu no meu quarto e daí para frente nunca poderei esquecer isso. E faz como 2 semanas que algo aconteceu e o tempo todo que eu viva sobre esta terra não poderei esquecê-lo. Mas a igreja aqui não deve saber dessas coisas, assim que não ande colocando as suas interpretações em nada. Continuem andando em frente, sigam adiante e lembrem-se daquilo que lhes foi dito, falado. Vivam uma vida cristã, assistam à sua igreja, vão para a sua igreja e sejam um lumiar onde quer que forem. Sejam lumbreira, lumiar, ardendo para Deus, sempre identificando as pessoas como você ama a Deus, testemunhando, e Deus sempre presente o seu testemunho, apresente o seu testemunho de amor para com todos. Se não for assim, vai se achar todo torto em algo, torcido, então estará fora do caminho. Cada vez que vocês fizeram assim, lhes deu resultado. Não tente manufaturar interpretações, especialmente nesta noite, quando lhes é apresentado o 7º selo. Vem? E escreve do lado esquerdo o 7º selo. Não tente interpretá-lo. Continue em frente, humildemente, com a mesma mensagem simples, singela. Amém. Agora olhem. Na página 97, do parágrafo 838, diz: e todos vocês estão conscientes e sabem que tem algo misterioso acontecendo, e está acontecendo, e eu sei o que é agora. Agora eu sei o que é. Agora eu não estou dizendo isso. Isso é apenas a graça de Deus que me deixa saber o que é. É algo que é extraordinário. Está agorinha mesmo na forma no mundo, não a forma no mundo para que vocês o vejam, mas que coisa, com essa Bíblia na minha mão, eu sei o que eu lhes falei antes. Assim que apenas não tentem pôr nenhuma interpretação nisso, senão que somente creiam como seu irmão. Vem? Estamos vivendo na hora grandiosa. Vem? Cada vez que tenta fazer algo de fazê-lo, cada vez que tenta fazê-lo, você fez isso, vê? Assim que apenas não tente fazer nenhuma interpretações, e especialmente nesta noite, quando este selo vier na sua frente, ou aparecer na sua frente. Agora, isso é o que nós estamos lendo aqui. Desse parágrafo. E olhem o que ele escreveu aí no livro de citações. Quando esse selo vier diante de você, e escreve em cima a segunda vinda do Senhor. 7º selo. É igual 7º selo. Apenas não tente interpretá-lo. Se eu puder entendê-lo, este é esta terceira etapa. Agora. E ele também escreve aí embaixo, isto é esta terceira etapa. O 7º selo é a terceira etapa. E em cima escreve, não tem forma de vê-lo, de ver ele. Não tem forma de vê-lo, o 7º selo, mas virá na tua frente, chegará na tua frente. Agora faz uns minutos, eu lhes li a página 376. Onde ele diz aí que ele estava de pé com essa luz. E aqui diz que esse 7º selo virá diante de você, na tua frente. E aí lhes falei tudinho, aí. Agora olhem. Não tente interpretá-lo, continue em frente humildemente com a mesma mensagem simples. Estou na 385 lá embaixo. Você dirá, irmão Branham, nós sendo a igreja do Deus vivente, nós não devemos. Por que eu não posso? Eu deveria ter. Agora lembre-se que eu estou falando isso para o teu próprio bem, para que entendam. Agora, se vocês creem em mim, escute o que eu vou lhes falar. Aqui está este poste, digamos que é um poste para escutar. Digamos que por dentro ele tem uma rádio por onde nos chegam os avisos e etc., como uma espada na mão que tira o mal ou outra coisa. E unicamente pode funcionar à medida que ele mesmo recebe a sua mensagem. Mas agora, quanto o homem ordinário, comum, tem tido tantas seitas e grupinhos que se levantaram por causa do derramamento do Espírito. E isso enrola muito as pessoas, confundem, e sai outro avivamento, etc. E nós não queremos fazer essas coisas. Lembre-se que fiquem assim como vocês estão. Você dirá,
falar, mas o Senhor me mostrou isso. Não, espere, tenha cuidado disso. Deixe-me lhe mostrar isso. Vocês sabem que tem milhões e milhões de vozes neste lugar, neste mesmo momento. São vozes físicas, literais, de pessoas que passam por aqui pelas ondas eletrônicas da rádio. Mas por que não podem ser ouvidas? São vozes literais, correto? Certo? E estão passando por aqui. Também tem imagens de pessoas cujos corpos estão passando por aqui, correto? Então, por que não as podem vê-las? Estão aqui vozes iguaizinhas à minha, mas por que não a podem ouvi-la? É porque tem que bater em algo primeiro, para então ser reveladas. Agora entendem? Não vão interpretar nada. Se Deus quer que vocês saibam algo, Ele mostrará isso. Seja verdadeiramente sólido, firme, detenha-se, porque algo aconteceu. Vocês entendem o que eu falo? Não fique se esforçando para ser um pássaro diferente, para ser um cristão, porque nisso você se distancia de Deus. Se vocês pudessem entender isso, esta é a terceira etapa. Deveriam tê-la captado no outro dia. Lembre-se, não haverá imitações sobre isso ou disto, como aconteceu com as outras etapas. Somente até aí vocês devem saber. Escreve do lado esquerdo, terceira etapa. Só devem saber até aí. Lembre-se que algo está acontecendo neste lugar. Aqui tem anjos, a voz de Deus. Mas se não podem ouvir a voz natural sem que ninguém a pronuncie, como é que, pois, vão ouvir a voz espiritual? Você pode imaginar alguém que, na verdade, não está presente captando um certo hino, mas quando, na verdade, dá no cristal onde deve dar, então vem a interpretação verdadeira e a confirma, a vindica, mostrando o cenário como num filme, entendem? Agora, quando o Espírito de Deus fala através da verdadeira palavra, vindica-se a si mesma para se mostrar. Confirma-se a si mesmo para se mostrar. Agora, olhem o que continua dizendo aqui o nosso irmão William. E se levantaram, muitos imitadores se levantaram. Quando ele deu, ou passou e explicou a primeira e a segunda etapa, as duas etapas anteriores que vieram antes. E depois, muitos deles se tornaram inimigos, fizeram guerra contra o irmão Branham e interromperam o programa de Deus. Mas o mistério da terceira etapa está ligado, unido ao sétimo selo, a vinda do Senhor. E é por isso que é um mistério tão grandioso o sétimo selo, e é um mistério tão grande a terceira etapa, gigantesco. E tudo isto ele o tem que cumprir onde? No meio da sua igreja, na etapa que corresponde, que pertence a este tempo final na sua igreja. E isto não é para a primeira era, porque essa já passou, nem para a segunda era também não, porque já aconteceu, nem para a terceira, nem para a quarta, nem para a quinta, nem para a sexta, nem para a sétima também não. O reverendo William Branham dizia que se estenderia um pouquinho mais, alcançaria, se ele se estendesse, alongasse a mão. Isso é na 125 por aí, nos fala algo disso, que ele diz na página 25 a 207, agora diz, oraremos pelos casos emergenciais, mas depois das 2 noites eu quero começar dentro do meu novo ministério. E eu quero levá-los lá atrás, aqui nesse quartinho, porque vocês sabem sobre a visão. Quantos se lembram da visão? Claro que sim, certamente, da carpa e do quartinho, da tenda e do quartinho. E em cima escreve a terceira etapa, a carpa e o quartinho. Agora eu vou levar Meda lá dentro comigo na primeira noite, por causa de que enviem mulheres lá dentro, mas é um ministério que eu não posso deixar o público vê-lo. Ninguém jamais duplicará, imitará isto. Vê você? Não, Senhor, não. Eu sei que está chegando agora no board. Parece que apenas posso me estender lá fora e tomá-lo. Está colocado lá fora. Vê que ele estava desejoso por alcançar, ter essa promessa. À noite estava sonhando antes de me levantar nesta manhã, irmão Neville. Eu estava sonhando um sonho e pensei no ministério. Eu não sei o que eu estava fazendo, mas seja o que for, você fala de coisas acontecendo. Nunca eu vi tais coisas. Despertei apenas chorando, acordei. Estava louvando. E escreve a visão da carpa da tenda. É que tudo o que ele viu aí ou lá
Foi algo tão grandioso e tão glorioso porque ele viu que era a obra do pilar de fogo, da coluna de fogo, operando no meio do povo de Deus, dando-lhe a fé de rapto e também dando-lhe as bênçãos a todo aquele que nesse tempo estaria recebendo, estivesse recebendo o Senhor na sua vida nesse tempo. Ou seja, porque a terceira etapa é para a noiva, para as fátuas e para os perdidos. E o mundo que nós lemos aí nesse extrato, onde ele disse que havia tanta necessidade no mundo, tantas coisas que estariam acontecendo, onde se beneficiariam milhares e milhares de pessoas se beneficiariam disso. Agora continua dizendo, alcançaria, teria essa promessa, mas não era para o seu tempo, senão que lhe foi mostrado que Deus vai fazer mais adiante. E se não era para o tempo de São Paulo e para os outros apóstolos, os outros mensageiros e para o reverendo William Branham, então para quem é? Para quem é? Para nós. Então pouco foi, não se cumpriu no tempo do nosso irmão William Souto Santiago. É para este tempo onde ele está realizando, fazendo essa promessa. O anjo com o incensário de ouro. Foi para mim um grande privilégio, uma grande bênção poder compartilhar com vocês estas porções da palavra e que Deus nos ajude nessa terceira etapa para ser prudentes, em ser prudentes e reservados. Que Deus os abençoe e lhes guarde. E muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, pela oportunidade que tu me permites de poder enviar-te estas saudações e para todos os presentes e todos aqueles que estão conectados pelos satélites e pelos outros meios de comunicação e aqueles que lerão e escutarão esta conferência deste momento intitulada O Anjo com o Incensário de Ouro. E orem muito pelo dia de amanhã, onde esperamos grandes bênçãos da parte do Senhor e que muita palavra se encarne em nossos corações. Que Deus os abençoe e guarde e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. Palavras do Dr. José Benjamim Pérez Matos, de Puerto Rico.